Olá, turma! Vamos iniciar a nossa aula de hoje continuando o assunto sobre reações químicas, que faz parte do capítulo 1 do livro didático de vocês. Reações de decomposição. Nós sabemos que existem vários tipos de reações. Uma delas, nós vamos destacar aqui, que são as reações de decomposição, que são aquelas em que possuem um único reagente, tá? E ela vai originar dois ou mais produtos. Então, você tem um único reagente formando dois ou mais produtos, tá? Temos aqui essa representação esquemática de uma substância chamada aqui de AB, tá? É uma substância que está na posição de reagente, porque ela está antes da seta, tá? E nós temos aqui o produto dessa reação, que é a formação de uma substância A e B. O que é uma reação de decomposição? O que você percebe olhando esse esquema? Que a substância inicial, ela foi decomposta, ou seja, as substâncias que fazem parte dela foram separadas, tá? E aí você teve a decomposição da substância A e da substância B, que fazia parte inicialmente dessa substância AB. Nós temos aqui abaixo outros exemplos para vocês puderem, identificar, tá? Então, aqui a gente tem a substância 2NaCl, que é o cloreto de sódio. Quando essa substância, você vai ter a presença da eletricidade, quando você coloca uma corrente elétrica em contato com essa substância, você vai proporcionar a decomposição dela. Então, você vai ter a decomposição do sódio, que é o Na, e do cloro, que é o Cl, certo? Da mesma forma, você tem uma reação de decomposição com a água, que está aqui representada pela fórmula 2H2O. Então, a água, esse L aqui, entre parênteses, significa que está na fase líquida, tá? Então, esse reagente vai ser decomposto, né? Essa substância vai ser decomposta em 2H2 mais O2. Ou seja, você vai separar os componentes da fórmula da água, que são o H2, o hidrogênio, são 2H2, e você tem também o oxigênio, que está aqui representado pelo O2, tá? A letra G, entre parênteses, está lhe informando que eles estão na fase gasosa, ou seja, são gases. O hidrogênio e o oxigênio são gases. Você tem aqui outro exemplo, que é o CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Essa substância, ela foi decomposta em CaO mais CO2, tá? Então, ela formou dois novos produtos. Uma única substância é decomposta, formando dois ou mais novos produtos. Então, você tem aqui a formação de um produto que é o óxido de cálcio, que é o CaO, e você tem a formação de outro produto, tá? Que é o CO2, mais conhecido como gás carbônico. Lei da conservação da massa. Lavoisier, ele é considerado o pai da química moderna. Esse cientista, ele contribuiu muito com os seus experimentos, com as suas testagens e estudos. Então, ele fez um estudo sobre como ficaria a massa dos reagentes e a massa do produto formado, se elas iriam continuar iguais ou não. Então, ele fez essa testagem em um recipiente fechado. Então, no recipiente fechado, quando ele colocava as substâncias para reagirem, ele percebia que a massa dos reagentes
e a massa do produto que era formado, né, como resultado da reação química, elas eram iguais, tá? Quando ele fazia esse mesmo experimento em um recipiente aberto, ele percebeu que a massa do reagente e do produto formado não batia. Então, elas não ficavam iguais. Isso pode ser por causa de gases que são liberados na reação química. Então, ele pôde confirmar essa teoria, que em um recipiente fechado, a massa dos produtos ela é igual à massa dos reagentes. Essa lei é muito conhecida atualmente por dizer o seguinte: talvez você já tenha escutado. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, esse saber popular aí confirma, né, esse estudo de Lavoisier. Ele diz o quê? Que nada ali foi perdido, né? Continua a mesma massa, a massa dos reagentes, ela tem que ser igual à massa dos produtos, porque são os mesmos elementos químicos, é a mesma substância, tá? Então, nada ali vai ser perdido, nada vai ser inventado. O que acontece é uma transformação, né? Que é justamente o produto. Ele é resultado de uma transformação, de uma reação, tá? Vejamos esse exemplo aqui adiante, tá? Sobre ainda a conservação da massa. Você tem aqui esse reagente, o magnésio, a massa dele é 24 gramas. Você tem o reagente oxigênio, em que a massa dele é 16 gramas. Quando esses elementos, essas substâncias químicas, elas reagem entre si, elas produzem aqui o óxido de magnésio, tá? O óxido de magnésio é o produto da reação química, certo? E o óxido de magnésio, ele apresenta 40 gramas. Como você vai analisar se essa reação química ela condiz com a lei da conservação da massa, com a lei de Lavoisier? Se eu tenho 24 gramas de magnésio e eu somo com 16 gramas de oxigênio, eu vou ter 40 gramas. E o produto que foi formado, ele tem que apresentar essas 40 gramas, tá? Então, você percebe aqui a constância da massa. A massa dos reagentes, ela tem que ser igual à massa do produto formado. Esse estudo das reações de decomposição, ela foi um estudo bem importante para o francês Joseph Louis Proust, tá? Ele concluiu que a composição química das substâncias que são compostas, tá? Substâncias formadas por átomos de elementos químicos diferentes, ela sempre vai ser constante. Como assim? A gente tem aqui uma análise abaixo de um exemplo da substância água, a decomposição da água. Você sabe que a decomposição da água, você vai separar os componentes dela, que são o hidrogênio e o oxigênio, tá? Então, você tem aqui inicialmente 9 gramas de água. Se você fazer a decomposição dessas 9 gramas de água, você vai ter 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio, sempre obedecendo à lei de Lavoisier, que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto, tá? Então, o oxigênio, como ele é maior, ele apresenta uma massa maior, tá? Por isso que é 8 gramas. Se eu tenho 18 gramas de água, eu vou ter 2 gramas de hidrogênio, porque o hidrogênio é uma substância, é um elemento químico menor, tá? E 16 gramas de oxigênio, e assim sucessivamente.
Com 27 gramas de água, você tem 3 gramas de hidrogênio e 24 gramas de oxigênio. E para 100 gramas, tá? Levando em consideração aí 100%, 100 gramas de água, você vai ter 11,11 gramas de hidrogênio e 88,89 gramas de oxigênio. Como você vai analisar se a proporção, né, a decomposição dessas amostras de diferentes massas de água, se elas estão obedecendo essa lei da proporção constante, é você dividir a massa do hidrogênio pela massa do oxigênio. Então, você vai pegar 1 grama, dividir por 8, 2 gramas, dividir por 16, 3 gramas, dividir por 24 e 11,11 gramas, dividir por 88,89 gramas. Quando você divide 1 por 8, você vai ter como resultado 0,125. Se você for dividir 2 por 16, você vai ter 0,125. Então, o resultado aí vai ser o mesmo. Então, esses dados, eles revelam que a proporção entre os elementos químicos que compõem a água, eles são iguais, tá? A composição química aí vai ser constante sempre. Teoria atômica de Dalton. O cientista inglês John Dalton, ele propôs uma teoria para explicar as leis que foram enunciadas, né, por Lavoisier e Proust. Então, quais foram as afirmações, né, os pontos da teoria de Dalton, tá? Ele se baseou com os resultados dos seus colegas, né, dos experimentos feitos por Lavoisier e Proust e outros cientistas, né, que contribuíram, e ele fez algumas observações. Dalton, ele diz que toda substância química, ela é formada por átomos, tá? Os átomos de um mesmo elemento, eles são idênticos em todos os aspectos. Então, os átomos de um mesmo elemento químico, eles são iguais no tamanho, na massa, certo? Eles são idênticos. Então, os átomos de hidrogênio, todos os átomos de hidrogênio, eles são idênticos, eles são iguais. E os átomos de elementos químicos diferentes, eles vão ser diferentes em tamanho e massa. Então, os átomos de hidrogênio, eles não são iguais aos átomos de oxigênio, tá? Você percebe aí uma diferença de tamanho, uma diferença de massa. Então, os átomos dos elementos químicos que são diferentes, eles são diferentes entre si, tá? Continuando a falar sobre a teoria atômica de Dalton, temos outras afirmações impostas por ele, que as substâncias simples, elas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico, e as substâncias compostas, elas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Então, você tem aqui a representação aqui abaixo do gás oxigênio. O gás oxigênio ele é uma substância simples. Por quê? Porque ele é formado por átomos de oxigênio. Só tem átomos de oxigênio, tá? E todos esses átomos, eles são iguais, porque eles são do mesmo elemento químico. A substância abaixo, o gás carbônico, que é o CO2, ele é um exemplo de uma substância composta. Você observa aqui a representação, que você tem bolinhas azuis e umas bolinhas vermelhas. As bolinhas vermelhas representam o carbono e a azul o oxigênio. Você sabe que a fórmula do CO2, você tem um carbono e 2 oxigênios, certo? Então, o gás carbônico, ele é uma substância composta, porque ele é formado por átomos de carbono e átomos de oxigênio, tá? Os átomos, eles não são criados, eles não podem ser destruídos. O que acontece? Um novo rearranjo, quando se tem uma reação química, esses átomos eles vão ser rearranjados, eles vão ser recombinados, tá? Para formar aí uma nova substância.